Seja por terem inventado uma nova maneira de jogar, por serem mestres da tática ou por terem empilhado taças, alguns treinadores deixaram sua marca no futebol europeu. E hoje a gente vai falar dos 10 mais lendários. Vale mencionar que a lista não está em ordem, beleza? Todos da lista são importantes por algum motivo e a gente vai tentar explicar um pouquinho por que cada cara desse aí é realmente marcante. E falando de técnicos lendários, é impossível não falar de Johan Cruyff. Ele que marcou a história aí como um dos grandiosos jogadores que a gente já teve, mas que também foi um técnico bastante revolucionário. Ele começou como treinador no time que o revelou como jogador, o Ajax, em 1985, e apesar de ter ficado cerca de apenas 3 anos por lá, no Ajax ele pegou muito da filosofia e desenvolveu muito do que ele conseguiria aplicar depois no Barça, que é onde ele realmente fez história como técnico. Primeiramente pelos títulos, né? 4 campeonatos espanhóis, 3 Supercopas da Espanha, uma Copa do Rei e principalmente o título que mais foi importante pro Barça, a conquista da primeira Champions da história do clube na temporada 91-92. Pensa naquela famosa remontada em que o Barcelona mete 6-1 no PSG e vira o mata-mata da Champions. Muitos usaram aquele clichêzão, né? A camisa pesa. Eu não gosto muito dessa frase, mas se ela pesa, é muito por causa do trabalho do Cruyff, que começou ali o fortalecimento desse Barcelona que a gente conhece hoje, né? Uma potência mundial. Outro aspecto que fez ele mudar a história foi a utilização de uma variação ali do que ficou conhecido como o futebol total, que valorizava muito a posse de bola, que valorizava o espetáculo, o jogo bonito, pressionava em cima, era super ofensivo e que nas mãos do Cruyff virou uma espécie de 3-4-3 que ele gostava muito de utilizar, com os jogadores sempre fazendo um diamante, sempre se colocando em alguma posição para receber passe. Isso sem contar na utilização das categorias de base, que ele mesmo pediu investimentos nessa área, supervisionou o desenvolvimento de algo que depois ficaria mundialmente famosa, a base do Barcelona, capaz de gerar craques geracionais, como Iniesta e Xavi. E vocês podem ver que até hoje, quando a gente fala de DNA do Barcelona, a gente fala de todas essas coisas que o Cruyff ou trouxe ou ajudou a consolidar no clube. Uso das categorias de base, futebol ofensivo, posse de bola. Isso, é claro, foi um resumão bem resumido mesmo da carreira do Cruyff. E se você quiser saber mais sobre esse gênio do futebol, a gente fez um vídeo bem legal que tá passando aí só sobre o cara. E o legal do Cruyff é que ele teve um mentor, alguém com quem ele aprendeu muito, e que é o próximo nome da lista, que pode-se dizer que é o pai do futebol total, Rinus Michels, um treinador que fez história também em Ajax e Barcelona, além de ter treinado a própria seleção holandesa. Na filosofia do Michels e do futebol total, os jogadores não tinham posição fixa dentro de campo, se alternando sempre e preenchendo os espaços conforme era necessário. Então, numa situação hipotética, por exemplo, um zagueiro podia subir para o ataque e aí um meio-campista fazer a função do zagueiro cobrindo ele ali, enquanto isso o atacante desceria para o meio para conseguir cobrir o espaço desse meia. É algo muito difícil porque os jogadores precisam ser inteligentes para saber qual espaço avançar e precisam ser fisicamente muito aptos, né, para poder ficar correndo o tempo todo, mudando muito de posição. Como diria o poeta, o jogador tem que ter 2 pulmões, né, para dar conta. A influência de Rinus Michels vem até o futebol de hoje, onde os jogadores treinam para saber preencher espaços, sem contar no desenvolvimento físico, que é uma marca do futebol moderno. Hoje em dia, mesmo os times mais fracos, com elencos mais limitados, pelo menos conseguem competir na parte física. Então, se hoje a gente vê um Liverpool como o do Klopp, que pressiona em cima dos adversários o tempo todo, ou o Manchester City como o do Guardiola, em que o Cancelo, que é lateral, sai daquela área e vai pro meio pra virar quase que um armador muitas vezes, é muito por causa da influência que o Rinus Michels trouxe pro futebol e que continua reverberando até hoje. No comando da Holanda, ele venceu a Eurocopa de 88, que até hoje é o único título grandioso da seleção, mas mais do que isso, comandou a Laranja Mecânica naquela famosa Copa de 1974, em que eles chegam na final e perdem pra Alemanha, mas é a famosa Copa em que muitos lembram mais do vice-campeão pelo futebol incrível e inovador que aquela Holanda jogou do que propriamente do time que levou a taça pra casa. Com o Barcelona também venceu títulos e no Ajax foi multicampeão, 4 títulos do campeonato holandês, 3 Copas da Holanda e uma Champions League. Uma enorme influência no futebol e uma porrada de títulos, o que fez a FIFA eleger este homem, Rinus Michels, como
como nada mais, nada menos do que o técnico do século. Imagina a quantidade de treinadores que não tiveram em 100 anos e ele foi eleito simplesmente o melhor. E a FIFA também reconheceu como inscrito do século você, que se inscreveu no canal clicando no botão vermelho aqui e deixou o like no vídeo também, que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho, beleza? Pra você 2 segundos na moral e pra gente faz toda a diferença. Valeu pela força. O próximo nome da lista não é holandês, mas ficou conhecido por treinar um time com craques holandeses. Estamos falando de Arrigo Sacchi. Seu principal trabalho foi quando ele comandou o Milan no final da década de 80, justamente naquele Milan dos holandeses, que contava com o Rijkaard, o Van Basten e o Gullit. Bebendo um pouquinho nessa fonte aí do futebol total, nessas inspirações que vieram do Rinus Michels, aquele Milan jogava um futebol envolvente, metia goleada até em gigantes, né, como por exemplo meteu 5 a 0 no Real Madrid uma vez, e até hoje é considerado um dos melhores times do futebol. Um time imortal, que olha só, por coincidência, nós também temos um vídeo só sobre os caras. Ficou bem legal, recomendo que você assista, beleza? Mas de uma maneira resumida, um dos motivos pelo qual o Sacchi foi tão influente é que o futebol italiano geralmente tinha uma pegada bem mais defensiva, só que o Sacchi enxergava as coisas de outra maneira. Então ele começou a fazer um futebol que era mais ofensivo, em que a pressão do time na marcação era bem lá em cima. E com isso ele mudou para sempre o futebol italiano, e não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi nada mais nada menos do que Carlo Ancelotti, que era jogador desse Milan aí do Arrigo Sacchi, né? E que também depois virou um treinador maravilhoso. Então se o Ancelotão falou, amigo, quem sou eu pra questionar, né? Nessa época do Milan dos holandeses, o Sacchi ficou bastante conhecido por ter levado o time a um bicampeonato europeu. Hoje, quando tem um time jogando muito bem, assim, pressionando e completamente dominando um adversário, a gente tem aquele costume de falar, porra, tá jogando igual o Barcelona do Pep Guardiola. Mas há um tempo atrás aí, seria mais costumeiro dizer, pô, tá jogando igual o Milan do Sacchi. E o próximo técnico lendário dessa lista vai ser justamente o Carlo Ancelotti. Ele que certamente quando era jogador aprendeu muito lá naquele Milan do Sacchi, e é o primeiro nome dessa lista que continua em atividade. Mas se até agora os técnicos se destacaram pela parte tática, o Ancelotti tem algo diferente. Quietinho, ele tem uma liderança muito importante dentro do vestiário, costuma se relacionar bem com praticamente todos os jogadores e é especialista em extrair o melhor que cada um tem para oferecer. Craques como Thiago Silva, Ibrahimovic, Kaká, Cristiano Ronaldo, todos já soltaram frases aí admirando o Carlo Ancelotti, falando como o técnico foi influente na carreira deles. O caso mais recente é o do Vinícius Júnior, que era um jogador que claramente tinha muito potencial, mas que faltava ainda um momento de explosão, que veio justamente com a chegada do Carlo Ancelotti no Real Madrid. O nosso querido Carleto disse que a única coisa que ele fez para conseguir fazer o Vini Júnior explodir foi dar a confiança que o guri necessitava. E além de ser um bom treinador por vários desses aspectos, o Ancelotti é um cara que empilha taças de forma incrível. Recentemente, ele venceu La Liga com o Real Madrid e se tornou o primeiro técnico da história a vencer o campeonato nacional das 5 principais ligas europeias. Também tinha sido campeão francês com o PSG, campeão da Bundesliga com o Bayern, campeão inglês com o Chelsea e com o Milan nem se fala, campeão italiano, levou 2 Champions, é uma lenda por lá. E por falar em Champions League, recentemente ele venceu a sua segunda com o Real Madrid, se transformando no primeiro treinador da história a vencer 4 orelhudas. Certamente uma galeria de conquistas que torna Carlo Ancelotti um técnico lendário. E o próximo nome da lista não venceu 4 Champions, mas venceu 3. Estamos falando de Bob Paisley, que ao contrário do Ancelotti, que rodou vários clubes na Europa, né? Esse camarada treinou apenas o Liverpool na sua carreira inteira. Ele foi técnico dos Reds entre 74 e 83 e com ele não tinha muito mistério. Armava o time pra jogar no contra-ataque, saindo na velocidade, explorando o momento de fraqueza do adversário pra ser letal e matar os jogos. Em um período de apenas 9 anos, ele conquista 20 títulos no comando do Liverpool. 6 ligas, 3 Champions, 3 Copas da Liga, uma Copa da UEFA, uma Supercopa da UEFA e 6 Charity Shield, que hoje em dia é a Supercopa da Inglaterra, né? A Community Shield. Se hoje o Liverpool é um dos grandes campeões do continente europeu, muito disso se deve ao Bob Paisley e ao camarada que também veio antes dele.
Nesse vídeo a gente está acompanhando não só grandes treinadores da história do futebol, mas também uma grande história entre mentores e aprendizes. É legal ver como alguns dos grandes treinadores seguem um padrão assim, né? A gente viu com o Rinus Michels e Johan Cruyff, a gente viu com o Arrigo Sacchi e o Ancelotti, e o Bob Paisley tinha conseguido tudo aquilo com o Liverpool muito por causa do Bill Shankly, treinador que esteve à frente do Liverpool, e o Bob Paisley era auxiliar técnico dele. Se o Bob pegou o time já pronto para ser campeão, com o Bill Shankly foi totalmente diferente. Quando ele assume em 1959, o Liverpool, para vocês terem uma ideia, estava na segunda divisão. O Shankly não só muda o elenco, como também muda a mentalidade e a forma de trabalhar dentro do clube, né? Uma coisa que ele enfatizava muito, por exemplo, é que os jogadores pegassem o ônibus juntos para as partidas e depois jantassem juntos para que eles se integrassem melhor, virassem amigos e o ambiente dentro do time fosse ainda mais positivo. E outras coisas como monitoramento e melhorias em treinos e na dieta dos atletas, que hoje em dia é algo que todo clube top vai fazer, mas naquela época não. E o Shankly botou isso nos Reds. E além de ter uma influência então aí na parte mais fora de campo, né? Dentro ele também foi altamente bem sucedido. Ele consegue levar o Liverpool para a primeira divisão e logo na temporada 63-64 já é campeão inglês. Foram ao todo 3 campeonatos da Inglaterra, 2 Copas da Inglaterra, uma Copa da UEFA e 3 Supercopas inglesas. Mas muito mais do que os títulos, o importante para o Bill Shankly foi o que ele fez em termos de mudar o patamar do Liverpool e retomar o clube para o caminho certo, né? Ele arrumou a casa e construiu as estruturas que fizeram os sucessores dele terem sucesso, como foi o Bob Paisley que a gente acabou de falar. O Liverpool poderia ter sido um dos vários clubes ingleses que acabaram perdendo relevância com o passar do tempo, mas graças ao Bill Shankly isso não aconteceu. Segundo o próprio, o Liverpool foi feito para mim e eu fui feito pro Liverpool. Outro técnico que fez algo semelhante foi o Sir Matt Busby no Manchester United. O período dele comandando o clube foi um dos mais emblemáticos da história dos Red Devils e infelizmente também um dos mais trágicos, né? Ele assume em 1945 com uma exigência que naquela época não era muito comum. Ele queria não só dar os treinos e escolher a equipe, escalar e tal, como também queria ser responsável pelas contratações, sendo o famoso manager que chamam hoje em dia na Europa, né? Além disso, ele foi um cara que teve o olho atento para as categorias de base. Não à toa, a geração ali que ele montou acabou sendo conhecida como Busby Babes, ou algo como os meninos do Busby, uma referência aos vários jovens que ele puxou da base para fazer parte do time principal. No comando do Manchester United, ele quebra vários jejuns. O principal deles foi na temporada 51-52, quando o cara consegue vencer a Liga Inglesa, algo que o clube não atingia há 41 anos. E até o ano de 58, ele ganha mais 2 vezes o campeonato inglês, 3 Supercopas da Inglaterra, uma Copa da Inglaterra, algo que já ia colocando ele ali entre os maiores da história do clube. Porém, foi em 1958 que vem o grande capítulo triste do Manchester United. O avião onde a equipe estava sofre um acidente e 23 pessoas que estavam a bordo acabam morrendo, sendo que foram 8 jogadores daquela equipe. Esse acontecimento obviamente foi dramático e trágico, mas acabou fazendo com que a lenda de Matt Busby fosse ainda maior. O camarada não só sobreviveu ao acidente aéreo, como ficou na frente do comando do Manchester United, ajudou a reerguer o clube, formando um novo Busby Babes, digamos assim, e voltando a vencer o campeonato inglês por mais 2 vezes e levando os Red Devils para a conquista do que hoje é a Champions League, que não só foi a primeira Champions da história do Manchester United, como a primeira vez que um clube inglês conseguiu vencer. Uma história altamente bem sucedida que passou por um episódio muito trágico e por um caso incrível de superação não só do clube, mas como do próprio Matt Busby. Falando de técnico do United, a gente seria louco de deixar de fora dessa lista Sir Alex Ferguson. Por mais que a gente conheça o Ferguson pelo trabalho dele no Manchester United, ele treinou outros clubes, em especial na década de 80, quando ele passa 8 anos na frente do Aberdeen, da Escócia, e consegue empilhar taças, incluindo títulos internacionais, como a UEFA Cup Winners' Cup, que é aquela competição que não existe mais e alguns chamam de Recopa Europeia, além de uma Supercopa da UEFA, 4 títulos da Copa da Escócia, 3 campeonatos escoceses, desbancando
desbancando os gigantes Celtic e Rangers. Pra você ter uma ideia como o Ferguson já mostrava o seu talento, até hoje o Aberdeen não voltou a vencer um título escocês, tá? A última liga do país que eles venceram foi ainda sob o comando do Ferguson, que com todo respeito ao Aberdeen, já tava na hora desse grande treinador buscar algo a mais, né? Então ele eventualmente acaba indo pro Manchester United. O sucesso não foi imediato, tá? Tem aquela famosa história de que as primeiras 3 temporadas do Ferguson foram sem títulos. Ele quase foi demitido. Mas a sua chegada já mudou bastante coisa no clube. O Ferguson não era aquele cara super bonzinho e tal, não. Ele tinha uma liderança bem firme, exigia muito dos atletas e era um disciplinador, né? Às vezes era meio que tipo, ou tu faz do meu jeito ou tu vai embora. Mas ele tinha um olho afiado pro talento, tanto é que as contratações de Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney vieram aí de indicações do Ferguson e geralmente era um cara que conseguia o apoio do elenco, tinha muita moral no vestiário. Foram ao todo 48 títulos como treinador, sendo os principais aí 2 Champions Leagues e 13, amigo, 13 Premier Leagues. É inacreditável. É engraçado que como jogador, ele ganhou apenas 2 títulos de segunda divisão, assim, nada de muita expressão na carreira, né? Aí começou a carreira como técnico e acabou mudando muito essa trajetória. Até exagerou um pouquinho no número de títulos, né? Ferguson é considerado por muita gente como o melhor treinador de todos os tempos. Outro cara que talvez seja considerado assim por muita gente é o Pep Guardiola, que também naquela de mestres e aprendizes bebeu na mesma fonte lá do Johan Cruyff, tá? São muitos motivos para considerar ele como lendário, mas um dos principais foi o início de carreira meteórico do Guardiola, que simplesmente na sua primeira temporada à frente do Barcelona monta aquele time baseado no tic-tac com Xavi, Iniesta, Messi e ganha tudo. Todos os 6 títulos possíveis, naquele mágico ano de 2009 para os culés. Por lá ele ganha 3 campeonatos espanhóis, 2 Champions e mais do que isso, fica marcado na história como o melhor Barcelona de todos os tempos e como um dos melhores times de todos os tempos em geral, tá? Somando o futebol histórico todo e todas as equipes. E mesmo depois mudando de equipes e nunca mais comandando um ET como o Messi, por exemplo, ele continua inovando muito. No Manchester City de Pep Guardiola, João Cancelo jogou nas 2 laterais e passou a ser um lateral que cai pro meio, fazendo uma função dupla em campo. De Bruyne e Bernardo Silva já tiveram diversos papéis e recentemente até o Gundogan, que era um meio-campista central, meio que um segundo volante, já jogou de volante. Já jogou de meio atacante e já foi utilizado até de falso 9 pelo Pep, que é um treinador de apenas 51 anos, que já tem uma galeria de troféus que o põe entre os grandes da história. No momento da gravação desse vídeo são 31 títulos, sendo 2 Champions, 3 Mundiais, 4 Premier Leagues, 3 La Ligas, 3 Bundesligas, entre outros. O Pep é um técnico muito novo, muito genial e que só pega time tubarão. Então eu tenho pra mim, tá? Que ao menos no número de títulos, quando ele se aposentar, ele vai ser considerado o técnico mais vitorioso da história desse esporte, cara. E por último a gente fecha botando na lista também José Mourinho, um cara pra lá de lendário, né? Em termos de estilo de jogo, ele pode não agradar muita gente. O Mourinho em vários momentos durante a carreira ficou conhecido como um cara mais defensivo. Foi ele que meio que inventou o Park the Bus, aquela estratégia de estacionar o ônibus com o time inteiro recuado, formando meio que 2 paredes na frente da zaga ali. Porém esse tipo de estratégia acabou rendendo muito sucesso pro Mourinho, que montava geralmente defesas bastante sólidas, com times mais reativos que saíam no contra-ataque, com bola em profundidade e que fez o Mourinho ser o melhor técnico do mundo por alguns anos. Ter o Mourinho no comando da sua equipe por um tempo era meio que garantia de que a defesa seria sólida e de que alguma taça ia pintar na sua galeria de troféus. E ainda que ele mesmo tenha falado abertamente sobre esse lance de ser retranqueiro aí, né, em vários momentos da sua carreira, isso não se aplicou. No Real Madrid, por exemplo, ele conquista um título de La Liga, disputado contra aquele Barcelona do Pep Guardiola, em que o Real mete 100 pontos e marca nada mais nada menos do que 121 gols. Então reduzir o Mourinho apenas à fama de retranqueiro é um erro, apesar de que ele tenha usado muito isso na sua carreira. Inclusive, olha aí o Mourinho dirigindo um ônibus na vida real. Tava indo estacionar? Provavelmente. E o Mourinho tem uma coisa em que ele é melhor do que todos os outros nomes nessa lista: o seu papel pro entretenimento no futebol, como uma figura singular. Desde brigas com Arsène Wenger até a rivalidade
rivalidade ferrenha que ele tinha com o Pep Guardiola, passando por provocações que ele fez pra torcida, ou por aquela vez que ele meteu simplesmente o dedo no olho do Tito Villanova, ou quando ele se escondeu no estádio dentro de um cesto de roupa suja. O Mourinho tem momentos assim muito bizarros, saca, na carreira. Ele é um cara muito único, né? E não é à toa que a gente fez um vídeo só sobre esses momentos incríveis e diferentes da carreira do Mou. Mas obviamente isso não explica tudo, né? Ele tá nessa lista também por ser altamente vitorioso. O que esse cara tem de troféu não tá escrito. A heróica Champions League com o Porto, que na época foi uma surpresa, é um dos grandes feitos da carreira dele. E por lá ele também vence 2 vezes o Campeonato Português. Ele chega a vencer mais uma Champions pela Inter de Milão, numa temporada em que levou o clube a simplesmente meter a tríplice coroa. Sem contar naquele título espanhol histórico pelo Real Madrid, por 3 Premier Leagues que ganhou no comando do Chelsea, e por ter sido responsável por tirar a Roma de uma grande seca de títulos aí, levando os caras a vencerem a primeira Conference League da história. Então esses foram os 10 treinadores que a gente separou para essa lista, e obviamente que poderiam ter entrado outros, tá? A gente não falou do Brian Clough, que fez história lá no Nottingham Forest, nem sequer mencionamos o Helénio Herrera, multicampeão em diversos times e que foi meio que o pai do Catenaccio. Então, cara, é difícil fechar uma lista assim. Esses caras poderiam ter entrado facilmente, assim como num futuro próximo, talvez a gente vá colocar Jürgen Klopp, Zidane, vai saber. Mas se você mudaria algo nessa lista, lembrando que ela não está em ordem nenhuma, tá? Deixa nos comentários aí. E se você chegou até o final do vídeo, conto com a sua contribuição para deixar um like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal para mais gente. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!